esquentando, né? Aparentemente está esquentando. O pai do Gerson já chegou, o Marcão, né? Chegou lá em Belo Horizonte, disse que se reuniu com o Bruno Spindel, né? Que é o executivo de futebol do clube. Vamos ver se as partes negociar com os russos. O Alex conhece bem porque jogou lá. Negociar com os russos não é fácil, ainda mais com o Zenit, que é o clube disparadamente mais rico hoje do futebol da Rússia, né? Sempre foi, né? Vamos ver se dá negócio isso aí. Mas é bom não empolgar muito o torcedor, né? Porque, embora o pai do Gerson esteja já em Belo Horizonte, haja uma conversa, não é negócio fácil. É assim, ó, os russos, se eles não quiserem, é mais difícil. Você vê, eles vão brincando com os números. Primeiro eu faço com um determinado número, depois eu aumento e eu só dificulto. E aí, naturalmente, a gente às vezes não sabe de tudo que está acontecendo, mas se é um pedido do treinador, eles vão. Na minha vinda para o Corinthians, na época, para sair do Spartak, lógico que foi difícil. Eu tive mais tempo lá do que o Gerson lá, então construí uma história e tal. Mas em cima do laço, aumentou 800 mil euros, assim. Hoje, pro dia de hoje, é nada, né? Mas na época, na hora de assinar o contrato, foi mais 300 mil euros. Sabe, assim, então realmente acaba não sendo fácil. Se você quiser, você sabe que você vai ter que estar lidando dessa maneira e vai ter sempre um preço a pagar, isso é óbvio. A aposta vai subindo, né? A aposta vai A subindo. aposta vai subindo, né? E quando você vê... O pessoal russo, eles não têm essa dificuldade, porque o problema não é dinheiro, né? Então, se você tiver algo de contrapartida, dependendo do momento, ok. Mas parece que agora, no momento, o Gerson começou a jogar, né? Assim, vamos dizer, acho que os últimos 10 jogos aí. E se ele jogar lá, ele vai conseguir fazer também essa diferença. Então, vai se tornar um jogador importante. Enfim, não é negociação fácil com eles nunca. O valor num primeiro momento era de 40 milhões de euros, né? O Zenit disse que topou baixar um pouco essa pedida aí, aceita negociar, mas ainda assim é um montante de dinheiro razoável, né? Não vai ser fácil essa negociação. O Cruzeiro admite a possibilidade de colocar, de repente, o Jonathan Jesus, né? Um zagueiro promissor, para tentar abater um pouco, para saber qual é o interesse real, né? O Zenit tem mais interesse em se desfazer do Gerson ou de contratar o Jonathan Jesus, de fazer dinheiro, qual que é a ideia dos usos, a gente nunca sabe. Exato, e aí fica essa interrogação. É claro que, como a gente já destacou, seria uma contratação de grande impacto, que a gente não sabe se daria certo ou não. Mas você tendo um Tite na beira do gramado, um Tite que já treinou esse Gerson, né, que conhece o atleta há muito tempo, tem a chancela do técnico também, né, um cara com quem o Tite gosta de trabalhar, é óbvio. E o Gerson é um jogador também que saiu daqui com muita pompa, já foi, já voltou, gosta dessa ponte aérea Brasil-Europa, mas é um cara muito importante, um jogador selecionável até pouquíssimo tempo, indo para o Zenit, como praticamente todos os atletas que foram para lá, acabou saindo um pouco dos holofotes, né, da seleção brasileira, mas falar muito mais em Nino, né? Mas o Luiz Henrique, ele seguiu. O Luiz Henrique conseguiu, o Gerson e o Nino talvez... Teve dificuldade lá no início. Né? Exato, mas assim, é um baita de um jogador. Tenho as minhas dúvidas se é isso que o Cruzeiro precisa agora. E talvez não valha mais a pena você fazer um investimento aí pulverizado em outras posições, em outros setores do gramado, para tornar esse elenco mais equilibrado e mais competitivo ainda para o ano de 2026. Cruzeiro em 2025 fez um baita Campeonato Brasileiro, fez uma boa Copa do Brasil também. Então, claro, o torcedor quer mais, o torcedor quer título, o torcedor quer troféu na sala, né? Então, é natural que o torcedor se empolgue com essa contratação, mas fica a dúvida se esses 40 milhões, né, ou algo perto disso, de euros, não seria um investimento melhor se fosse aí pulverizado entre outras posições do gramado. Pelo jeito, a chegada do Tite, aquilo que ele tem de desejo e pensamento para o Cruzeiro, são jogadores prontos. Né? Não são apostas, e esses jogadores não são baratos. Aí, se você vai conseguir viabilizar ou não, aí é outro lado. Olha, os últimos 6 jogos do Zenit, o Gerson jogou. Tá? Ele jogou 45 minutos contra o Rostov, 85 contra o Rubin Kazan, 63 contra o CSKA, 80 contra o Akhmat Grozny, 63 contra o Spartak, outro jogo contra o Spartak, e jogou só 4 minutos, entrou no finalzinho
contra o Dinamo Makash, é que ele vinha de uma lesão, entrou apenas no final, ele ficou 5 jogos fora por um problema médico, mas tem jogado realmente aí nos últimos jogos como titular. Pegando aquele início não, né? Já passou do início, estamos falando início de janeiro, né? Agora já está ali nos 20 negativos. Tá mais quentinho? Tá mais Gostoso, quentinho, Não, mas ele vai chegar. Agora janeiro realmente fica a parte bem fria. Ele começou a jogar então esses últimos 6 jogos, que não passa ali do dia 15 de dezembro jogando, né? Porque é impossível, realmente neva muito no início, principalmente, e a temperatura muito baixa que acaba dando uma parada. Ele volta agora para final de fevereiro, começo de março apenas. Será que volta? Aí que tá o detalhe. Vamos ver, né? Se ele vai encarar o frio lá da Rússia ou o calorão aqui. Comigo, na época, começou esse namoro, o Tite, ele me ligou, eu tava saindo de casa e indo pro aeroporto, de férias lá. Você viria e tal? Eu viria, tá bom. Aí cheguei aqui, fui conversar com o Andrés, na conexão minha de São Paulo pra Londrina, né, pra ir pro Paraná, foi rapidinho, 20 minutos, me levaram e tal, voltou. Eu só fui chegar no Corinthians em maio. Você vê a dificuldade de negociação. Primeiro começou com um namoro de empréstimo, que falou impossível. E depois, quando começou a conversa realmente de compra, aí se arrastou e foi até mais. O Pedrinho, né, falou sobre o Pedrinho BH, não o Pedrinho do Vasco. O Zenit já falou que aceita o que pagou nele. Então, por volta de 15 milhões de euros. Não, 25. 25, perdão. 25. Pagou 25, é o que o Zenit pede. A tentativa é algo em torno de 15, né? Porque 15 mais o Jonathan Jesus. Mais o Jonathan Jesus. Então, essa é a negociação no momento do Cruzeiro para tentar o Gerson. Cara, pra mim é craque. Craque e assim... E no Brasil sobra. Homem de confiança do Tite. Quando o Tite saiu do Flamengo, uma coisa que chamou a atenção é que o Tite sempre foi reverenciado por ser o cara da gestão, né? E, ter muito boa relação com os atletas e tal. No Flamengo, eu fiquei com a impressão que isso não aconteceu muito, porque geralmente quando um técnico faz um trabalho longevo, assim, o Tite fica, enfim, quase um ano no Flamengo, um ano. Os jogadores vão nas redes sociais, publicações, agradecendo. O único que fez isso foi o Gerson. E aí o Gerson não foi só um recado, valeu, professor. Falou, cara, nunca vou me esquecer de você, porque você acreditou em mim como capitão. E isso me mudou como jogador e como ser humano. E ele convocou na seleção também. Convocou na seleção. Então, assim, eu achei muito foda e muito marcante isso. O Gerson falar da importância do Tite para ele, não só como jogador de futebol, mas como pessoa, e a importância que passou a ter na vida dele a responsabilidade de ser capitão do Flamengo. Então, assim, é um cara que jogou muita bola com o Tite no Flamengo. Se o trabalho do Tite no Flamengo não foi dos melhores, né? Falando do Flamengo, foi o último trabalho do Tite antes dessa parada. É alguém que, sabe extrair o melhor do Gerson, que o Gerson confia muito, tem muito apreço. Eu só fico curioso porque, o Gerson estava estabilizado no Flamengo, tinha acabado de renovar o contrato, o Coringa fica até não sei quando e tal. E aí vem a proposta, só que assim, depois de renovar, ele e quem cuida da carreira dele faz uma mudança no contrato. Diminuindo a multa. Que já mostrava uma intenção e tal. E é exatamente o valor da multa, 25 milhões, foi o que o Zenit pagou. E aí, cara, muito se discute porque o Gerson tinha acabado de renovar o contrato, passou a ser um dos jogadores que mais bem recebia no elenco do Flamengo. E ele vai para a Europa muito pela grana, assim. O que se disse é que ele tá ganhando 3 vezes mais, né? O Flamengo ele ganhava quase, 1 milhão e quase 2 milhões de reais. Bizarro que virou o futebol. E no Zenit quase 6. O meu ponto é, o Cruzeiro tem bala para pagar 6 milhões de salário num jogador, sendo que o maior salário do futebol brasileiro é o Memphis, né? 3 ali, na casa de 3 e tal. Ele vai ter que reduzir. E com bonificações e tudo mais. E aí aí o Donan vai no ponto central para mim. Ele vai ter que reduzir. E aí, a partir do momento que ele reduz, eu não sei quanto, ele vai ganhar, ganharia. Vai reduzir para 3, vai reduzir para quanto? E aí a gente pensa, cada um faz o que quer, né, da vida, assim, mas foi a melhor decisão
Foi a melhor? Foi a esportiva. pior decisão do possível, Gerson, porque esportivamente. ele na época Eu tava... falava disso, ele tava em seleção. Esportivamente não tem discussão, cara. Ele na época era titular da seleção brasileira, capitão do Flamengo, pô, o time que ele torce e tal. Só que quando você coloca a grana no meio, você entende, velho. É foda, assim. Eu tenho a visão de mundo que, pô, com 2 milhões, com 6 milhões, meu irmão, tu já faz tudo, mas, mano... Eu nunca tive 2,6 pra poder... exatamente, mas a família, pô... Mensal? Quê? Mensalzinho? Tu vai chegar lá. O Donan pode falar, Donan. O Donan já... Você pode falar. E aí, cara, só que, porra, beleza, o cara tem família, muita gente que depende dele, etc e tal. Só que, porra, era pela grana. Aí agora vai, mas enfim. Mas tá infeliz Mas aí eu na acho que tem muito- Rússia, tá infeliz, quer voltar. muda, mas assim, no final de tudo, pro Cruzeiro é um reforço galáctico, cara, é um reforço absurdo. O Gerson joga muito futebol, muito, e assim, acontece do cara, teve uma escolha, me arrependi. É isso que eu ia falar. É do jogo. É isso aí. Do jogo pra Parece caralho. muito Não, se do voltar jogo. de fato, me parece muito um movimento de... Do jogo. Errei, cara, beleza. De novo, né? De novo. Se arrepende direto. E aí, cara... E o Tite assim, acho que deve ter um peso muito grande nisso. Claro. Total, e o Gerson, velho, é um cara... E até pensando em Copa do Mundo, Que acho que pode- é importante pra ele, né? É. Talvez fosse em outro momento É de, que assim, se ele tivesse de temporada. pensando em Copa do Mundo Passa mesmo, 2 anos ele pra nem Copa. iria. Mas eu acho que na cabeça dele, de verdade, assim, pensando friamente. Porque o Luiz Henrique, por exemplo, ele deve continua ter, sendo. Exato. Ele deve ter pensado assim, cara, eu sou uma pica, que ele de fato é. Sim. Assim, eu vou lá, e beleza, eu vou pro Zenit, mas eu não sou qualquer um indo pro Zenit também. Eu sou muito bom. Eu vou chegar lá e vou pelo menos manter o futebol pra ir pra seleção. Eu não consegui manter. Exato. Aí, mas foi a minha ideia Lesão de pensamento também, né? dele Uma antes. lesão que ficou 2 meses E fora. aí ele não consegue manter. E aí ele vê a água batendo na bunda, porque aí agora a gente tá virando o ano, faltam 6 meses, menos de 6 meses pra Copa do Mundo. Ele olha e fala, cara, a minha chance de ir é esses caras me verem jogar muita bola de novo pra eu ter a chance de estar lá. porque hoje E aí ele tá fora da lista. ele tem o técnico que o Bruninho trouxe aqui, a questão de ter uma relação muito próxima, que mudou ele como pessoa, que coloca como ele capitão, que mudou o patamar dele de relevância, não só não de futebol, mas de relevância. E ele fala, agora vem pra cá. Então, pra mim, eu acho que a soma da Copa do Mundo nisso é um, um valor ali muito E importante. aí, só pra pegar, porra, o Gerson, o que ele pode contribuir, é porque o Tite chegando, imagino que vai mudar, assim, não sei se ele vai continuar com o que o Leonardo Jardim fazia. Mas o Gerson pode jogar aberto pela direita, o Gerson pode jogar aberto pela esquerda, se o Gerson quiser jogar de 10, ele joga de terceiro De 8, homem, joga de- ele joga de segundo homem. Numa situação de jogo, pô, Gerson de primeiro homem, como já aconteceu no Flamengo em Botar alguma o time oportunidade. pra cima. Meu irmão, ele, além de jogar muito, ele consegue te oferecer... Ele joga muito. Exatamente, em muitos lugares. Coringa, né? Pelo do cara é Coringa. Exatamente. Versátil, cara, assim, e... Eu acho que ele fez uma grande bobagem, assim, Sim. analisando parte esportiva. É, só esportivo. É bom que se A diga, vida mano. é dele. Ele quer fazer conta com o dinheiro dos outros. Exatamente, sim. Financeiramente, eu tenho certeza que é uma proposta que mudou O Donan tava feliz lá, veio ganhar 3 vezes mais. Esportivamente, Donan. Não, Mas aí, veio pra ser o 0-1, entendeu? Sim. Talvez a ideia do Gerson era ir pra ser o 0-1 do Zenit e não deu Esportivamente, certo. sua É que o decisão foi Donan boa, é um Donan? cara que ele entende... A do- minha? A minha, porra, proposta é dos sonhos. Não, foi É que ele chegou, jogou, tá sendo escalado, titular, entendeu? Vai pra Copa. Vai pra Copa. Visibilidade. entendeu? É. Não, mas falando sério, assim, o Gerson, eu acho que esportivamente foi péssimo, tá muito nítido. Eu acho que ele mesmo sentiu o baque quando chegou lá, assim, ele teve lesão, mas o início dele já foi um início ruim. Ele sempre parecia meio abatido, assim, lá na Rússia. E o interessante é, ele tá vendo o melhor momento dele agora, tá? Sim. Se recuperou da lesão, fez gol na última partida do Zenit. Tá um pouco mais adaptado. Agora, pensando em Copa, pensando em seleção brasileira, pensando em jogar numa liga mais competitiva. Sim. Pensando em ser mais feliz, acho que voltar Tá pro mais futebol- perto da família. Tá Assim, voltar pro Flamengo ele não vai voltar. Não vai voltar. Desgastou muito. Cara, no Esquenta, a gente falava muito com a galera na rua. Era o nome, assim, era Gabigol e Gerson os mais citados do não elenco. O Gabigol ainda dividia opiniões. O Gerson é unanimidade. E assim, é o que o Bruninho falou. O Cruzeiro com o Leonardo Jardim funcionou muito bem com, por exemplo, o Christian pelo lado direito. Sim. Com o Tite, eu vejo muito ele jogando aqui pela direita. E aí você pensando num time que tem Gerson, Matheus Arroio e Caio Jorge, fica uma coisa assim com muita qualidade.